vídeo para explicar então aí o que é a lei dos cossenos, que é uma lei que salva a gente em muitos exercícios com triângulos quaisquer. É uma lei tão importante que até um ano atrás, das 6 últimas provas da Unesp, então, se você contar aí nos últimos 4 anos, mais ou menos, então das últimas 6 provas, tá? Em 5 delas existia um exercício cobrando lei dos cossenos. Nós vamos, inclusive, resolver um desses exercícios daqui a pouco, tá bom? Então não perca o próximo vídeo. Então aqui na lei dos cossenos é o seguinte, dado um triângulo ABC, um triângulo qualquer, independente da medida dos ângulos, tá? Então independente de ser retângulo, isósceles, seja o que for, que eu vou explicar agora, vale, tá bom? Então nós temos aí os vértices A, B e C, e oposto a cada um do vértice, eu tenho a letra homônima, só que minúscula, tá? Então, oposto ao vértice A, eu tenho o lado Azinho, oposto ao vértice C, eu tenho o lado Czinho, e assim por diante. O que a lei dos senos me garante? Que, se eu tomar um lado qualquer, elevar ao quadrado, isso é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, a soma dos outros lados ao quadrado. Se eu viesse até aqui, ó, se eu pegasse só essa parte, seria o teorema de Pitágoras, tudo bem? Só que esse triângulo é qualquer, ele não é retângulo. Então, eu preciso fazer uma correção na fórmula de Pitágoras. A correção é dada por essa outra parte da fórmula aqui, ó. Então, o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes o cosseno de A, onde A é o ângulo entre os lados opostos ao ângulo que eu estou, ou melhor, que formam os lados que não o ângulo que eu estou calculando, tá bom? Aí você fala, como? O ângulo A é o ângulo que forma os lados BC, tá certo? É o ângulo formado pelos lados BC, ó. Então está aqui o ângulo A. Tudo bem? Professor, eu poderia usar a fórmula para calcular o B, para isolar o B ao quadrado, isolar o ângulo B? Poderia. Aí como é que ficaria? B ao quadrado, A ao quadrado, mais C ao quadrado, tá aqui, ó, menos 2AC. Qual é o ângulo entre os lados A e C? É o ângulo B. Por isso que é o cosseno de B aqui. Poderia fazer a mesma coisa usando o lado C? Poderia também. C ao quadrado é igual aos outros dois lados somados ao quadrado, então A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual é o cosseno entre os lados A e B? Melhor, qual é o ângulo? É o ângulo C, tá certo? Prontinho, pessoal. Então aqui, cuidado, é a mesma fórmula escrita 3 vezes, tá? Sendo que na primeira vez ele isola o A ao quadrado, na segunda ele isola o B e na terceira ele isola o C. Ele quer mostrar com isso que, independente da letra que você utilize, a lei funciona do mesmo jeito. Tá certo? Esse exercício 3 como exemplo de aplicação da lei dos cossenos. O enunciado diz o seguinte: um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo, que informava que as distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo e Campinas, então tá aqui, ó, né? E as cidades de São Paulo e Guaratinguetá eram de, respectivamente, 80 e 160 quilômetros, conforme a gente tem no desenho. Então, de São Paulo a Campinas, 80, de São Paulo a Guaratinguetá, 160, tá bom? Vamos colocar nomes a esses pontos para facilitar a nossa vida. Esse ponto aqui em Campinas vai ser para mim o ponto C, aqui eu vou ter o ponto A, em Guaratinguetá eu terei o ponto G, beleza? Em Sorocaba aqui, ó, eu vou dizer que eu tenho o ponto O. Então, vamos continuar aí, então. Bom, deixa eu ver aqui para não me perder, né? Aí ele coloca o seguinte: um dos alunos observou, então, que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, então, ponto A, Campinas no ponto C e Sorocaba no ponto A, formavam um triângulo equilátero. O que significa isso? Que esses três lados aqui, ó, C, CO e OA, são iguais, tá bom? Continuando então. Já um outro aluno notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, ponto A, Guaratinguetá, ponto G e Campinas, ponto C, formavam um triângulo retângulo. No caso aqui, conforme o desenho mostra, retângulo no ponto A. Bom, ele coloca o seguinte: com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta
entre as cidades de Sorocaba e Guaratinguetá é de... Bom, eu quero as distâncias de Sorocaba até Guaratinguetá. Então, eu vou fazer um outro triângulo, tá? Para destacar o que me interessa. Então, o que vai me interessar é trabalhar com o triângulo, que tem os pontos A, o ponto G e o ponto O. Então, Sorocaba, São Paulo e Guaratinguetá. Porque aí, nesse triângulo, essa distância OG é o X que eu quero calcular. Eu sei ainda que o AG vale 160 e eu sei que o OA é igual a 80, porque no enunciado eu tenho que esse triângulo AOC, ó, de novo, é um triângulo equilátero, ou seja, os três lados têm a mesma medida. Sei de mais uma coisa também, ó. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Como é que eu sei que esse ângulo é de 60? E aí, se esse ângulo é de 60, aqui no vértice A, esse ângulo aqui, ó, vai ser de 150. O 150 veio do 90 mais o 60. Bom, eu sei que esse ângulo é de 60 graus porque esse triângulo é equilátero. Ele tem os três lados iguais e os ângulos internos, que são esses ângulos de dentro, ó, os três que eu indiquei em azul, são iguais. Então, os ângulos internos são todos iguais e valem 60 graus. Como é que eu chego no 60? Eu pego 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, se eu somar os três, dá 180. Como os três são iguais, para achar cada um, basta dividir por 3, tá certo? E aí eu descubro, então, que aqui é 60, retomando, aqui é 90, somou os dois, dá 150, que é o que nós vamos usar aqui nesse triângulo. Bom, do triângulo dado no mapa de apoio, eu já fiz tudo o que eu precisava. O que eu quero agora? Eu vou aplicar a lei dos cossenos para tentar resolver o meu problema. O que a lei dos cossenos vai me permitir utilizar? Vamos lá, então, dar uma ajeitada aqui. Então, agora esquece o resto das anotações, vamos pensar só nesse desenho. A lei dos cossenos relaciona três lados e um ângulo, que é exatamente o que eu preciso, tá? Como ela faz isso? Ela pega o ângulo oposto ao lado, ou então pega um lado e o seu ângulo oposto. Então, no nosso caso aqui, o x, tá? Só que eu vou usar as medidas. Então, da lei dos cossenos, eu tenho que o OG ao quadrado é igual ao soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, o OA ao quadrado mais o AG ao quadrado. Tudo isso menos 2 vezes o OA pelo OG, vezes o cosseno do ângulo entre esses lados. Então, entre o lado OA e o lado AG. Tá? Que no caso aqui, desculpa, aqui não é G, OG, pessoal, aqui é AG, tá? Que nesse caso aqui é o ângulo de 150 graus, tá? Então, é o cosseno do ângulo A. Então, eu vou conseguir calcular numa boa, tá certo? Usando aqui a lei dos cossenos. Eu sei que você vai falar numa boa dá trabalho, mas dá para a gente calcular, tá? Então, vamos substituir os valores. No lugar do OG, eu vou tomar o x, então vai ficar x ao quadrado. No lugar do OA, o 80 ao quadrado. No lugar do AG, o 160 ao quadrado. Menos duas vezes, mais uma vez, o OA é 80, o AG é 160, e tudo isso vezes o cosseno do 150 graus, tá bom? Prontinho, é isso daqui que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá, com muita calma e muita paciência. Então, mais uma vez aqui, estamos usando a lei dos cossenos para desenvolver aquilo que a gente precisa. Prontinho, deixa eu só dar uma organizada para ficar um pouco melhor para vocês aí depois, tá certo? Bom, agora, pessoal, é um pouco de braço, tá? O que eu quero dizer com é um pouco de braço? Agora você vai ter que fazer conta com muita calma, muita paciência, tá certo? Tomando o máximo de cuidado para não errar no cálculo e acabar perdendo um exercício que é, sim, um exercício consideravelmente longo, tá bom? Então, deixa eu voltar a organizar aqui. Beleza.
Bom, vou dar uma olhada aqui do lado, porque eu vou precisar desse espaço. E vou jogar essa resolução aqui para cima, ó. Então, a resolução vai ficar aqui. Então, já vou dar uma ajeitada nessas contas, tá? Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual 80 ao quadrado. É só elevar o 8 ao quadrado, dá 64, e dobrar a quantidade de zeros, tá bom? Quando eu tenho zero no final de um número, para elevar ao quadrado, eu dobro a quantidade de zeros que eu tenho. No caso de 160, a mesma coisa. 16 ao quadrado é 256, e eu vou acrescentar 2 zeros. Tudo isso menos 2, eu vou deixar o 2, porque eu vou usar ele depois. Daqui a pouco eu mostro por quê, tá? Aí só vou fazer o 80 vezes 160, que vai dar 128,00. E para terminar, no lugar do cosseno de 150, eu vou poder colocar menos o cosseno de 30. Aí você fala, como, professor? O que você fez? Então vamos lá. Vou colocar um asteriscozinho aqui. E vou colocar um asterisco aqui também. E esse asterisco eu vou estar explicando para vocês aqui do lado, tá? Eu usei algo que tem lá na revisão teórica no canal Recados, que é o seguinte. Se eu tomar dois ângulos, então no caso 150, e garantir que a soma deles é 180, eu posso usar uma relação que me garante o seguinte: o cosseno de um é o oposto do cosseno do outro. Então, eu quero o ângulo que, junto do 150, chegue em 180. Esse ângulo não foi dado no exercício. Eu vou precisar calcular. Mas é uma conta simples. Do 150 para chegar no 180, o que falta é o 30. Tá certo? E aí eu posso fazer o que eu falei. O cosseno de 150, então, quando a soma dos ângulos é 30, o cosseno de um é igual a menos o cosseno do outro. Só isso, pessoal. Ah, professor, posso usar essa regra sempre? Pode sim, tá bom? Então, eu facilita bastante a minha vida, porque trabalhar com 150 ia ser complicado. Aliás, nós nem sabemos fazer isso daí, tá? No entanto, quando eu faço essa troca, eu vou poder usar a tabela dos arcos notáveis. E aí minha vida fica muito simples, tá bom? Então, voltando aqui para a resolução, para o cálculo numérico, vamos dar uma ajeitada aqui então. Então, vai ficar x ao quadrado é igual. 6.400 com 25.600 é exatamente 32.000. Tudo isso menos, então vou deixar o 2, vezes 2.800, vezes menos, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Eu sei que você está pensando, poxa, o exercício já era complicado, o cara ainda me coloca uma raiz ali. Mas relaxa na vida, lembrando que a raiz você só vai copiando. Olha só por que eu deixei o 2 na multiplicação. Porque aqui eu vou poder cancelar. Poxa, professor, eu não consigo enxergar isso de cara. Presta atenção nas contas que você vai fazer, porque nesse caso aqui, como eu disse, vai aparecer o cosseno de 30. E nem que aparecesse o cosseno de 60 ou o cosseno de 45. Seno, cosseno e tangente desses valores, tangente não, desculpa, seno e cosseno desses valores, tá? Sempre tem o 2 embaixo como denominador. Então, o que eu posso fazer? Cancelar. Prontinho. Vamos ver o que sobrou então. Sobrou x ao quadrado, que é igual, ou melhor, vamos fazer mais ainda, né? O que é quadrado eu passo como raiz. Então, vai ficar x igual a raiz de 32.000 menos com menos é mais, e sobrou 12.800, raiz de 3. Prontinho. Essa é a resposta e está correta. Aí você vai lá dar uma olhada nas alternativas, ó, vou vir aqui com vocês. Dei uma olhada nas alternativas, não tem nada parecido com isso. Não tem nada. Isso significa que eu vou ter que simplificar essa raiz. Como é que eu vou fazer para simplificar? Tá? Vai ficar assim, ó. X é igual. Vamos lá, então. Eu vou ter aqui a raiz. E no lugar do 32.000, eu posso escrever 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Tudo isso vezes o 5, melhor, vezes o 100, vezes o 5. Aí você fala, o quê? De novo, vou explicar por quê, então. Como é que eu cheguei nesse valor, tá bom?
Bom, primeiro, eu tenho 2 zeros no final. Esses 2 zeros eu posso trocar pelo 100, que seria o mesmo que multiplicar o número por 100. O que sobrou? O 320. Vou pegar o 320 e vou fatorar aqui do lado, ó. Como se fosse um MMC. Então, vou dividir por 2, 160. Por 2, 80. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. Percebam que esse número está dentro da raiz. Para eu poder tirar, os números devem estar levados ao quadrado. Então, eu vou agrupar aqui propositalmente de 2 em 2 o que for possível. Então, aqui 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado, e aqui embaixo 2 ao quadrado também, tá? Com isso, pode ser que eu consiga tirar os números da raiz, tá? E vou reescrever, então, ali o 320, logo depois do 100, colocando esses valores. Então, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e o 5, tá certo? O que eu fiz com o 32.000, eu vou fazer com 12.800. Então, ele tem 2 zeros no final, posso colocar o 100 aqui. Só que se eu colocar o 100, o que vai me sobrar ali? O 128. Então, da mesma forma que eu procedi com o 320, vou proceder com o 128. Então, vou fatorar o 128. Então, vamos lá. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Novamente, vou agrupar os valores de 2 em 2 para ter as potências aí de 2. Então, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. E no lugar, então, dos 128.000, que eu posso escrever no lugar do 128? 2 ao quadrado vezes 2. Espera lá, ficou muito grande aquele 2, depois não vai dar caber a raiz. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes um 2, porque tem um 2 sozinho, e ainda tem a raiz de 3. Tá certo? Prontinho, pessoal. É tudo isso daqui, tá? Nossa, professor, tudo isso dá um trabalhão. Eu sei, esse exercício realmente trabalhoso, tá bom? Por isso que tem que fazer com calma para não ter dor de cabeça. Bem, o que eu vou fazer agora aqui? Né? Agora eu vou dar uma ajeitada na lousa e vou separar ali os rascunhos para evitar confusão da sua parte. Mas aí depois eu vou fazer uma fatoração. Porque nesse momento eu não posso tirar esses números ao quadrado da raiz, porque eles estão associados a uma adição. E o único jeito de tirar esses números da raiz é se eu tivesse só eles multiplicando. Mas o que eu percebi? Tanto nesse termo aqui quanto nesse termo eu tenho valores iguais, ó. O 100 e os valores 2 ao quadrado são absolutamente iguais. Então, eu posso tirar isso como fator comum em evidência. Aí fica assim, ó. X é igual a 100 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, tudo isso que multiplica. Então, eu tirei como se fosse num parênteses. O que sobra? Aqui sobra o 5, e tudo isso mais aqui sobra o 2 raiz de 3. Tá certo? Então, essa daqui é a parte azul. Vou colocar entre laranja, ó. Essa é a parte laranja que sobrou. Então, a parte azul eu tiro em evidência, porque é igual nos dois, e o que sobra eu coloco entre parênteses. E eu continuo com a raiz. Agora sim, fazendo isso, o 100 e os valores 2 ao quadrado só estão multiplicando. Eles não fazem mais parte da adição. Aí eu posso tirar a raiz. E aí vai ficar, então, raiz de 100 é 10, e raiz de um número ao quadrado é o próprio número. Então, esse 2 ao quadrado aqui, tirado da raiz, sobra só o 2. Então, aqui 2 e aqui 2. E dentro da raiz, vai ficar o que está entre parênteses, que são os valores cuja raiz eu não consigo calcular. Para terminar, aqui fora da raiz, sobrou uma multiplicação que nós conseguimos fazer. Então, vamos escrever a resposta. X é igual 10 vezes 2 é 20, vezes 2, 40, e vezes 2, 80. Vezes a raiz de 5 mais 2 raiz de 3.
Eu sei que a resposta para você pode parecer muito estranha, que ela não é muito agradável até de enxergar, mas essa é realmente a resposta do exercício. E se você der uma conferida ali, ó, ela refere-se à letra B, tá certo? Prontinho, pessoal. Com isso, encerramos o vídeo de correção do exercício 3, que serve como exemplo. Valeu?